Após breve intervalo, vamos retomar a nossa pauta de julgamento. Anuncio agora o processo de recurso 1.1296/2018, aí 2017, 22.458. Recorrente, Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A., recorrido, célula de julgamento per instância. Relator, doutora Jusileide Nogueira. Está presente para fazer a sustentação oral das razões recursais, doutor Sávio Oliveira, e representando o Estado, doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, senhor procurador, doutor Sávio, seus conselheiros, retorno aqui o meu bom dia. E o meu relato, minha observação é sobre reza que, durante o exercício de 2012, constatou-se que o autuado acreditou-se de valor de frete CIF superior ao que foi recolhido através de guias de CMS, no valor de R$ 283.144,41, infringindo o artigo 5765 do decreto 24569/97, aplicando a penalidade 123.2A da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 13.418/2003. Nas informações complementares, o auditor, ele mostra uma planilha, apresenta uma planilha onde foi realizado uma apuração na FD, aquilo de valores de ajuste de apuração, no valor de R$ 1.415.722,64. E foi apresentado o recolhimento de guia de CMS, referente ao frete, no valor de R$ 1.132.578,23. Porém, em sua defesa, a empresa recorrente, ela foca que do período de fevereiro a dezembro de 2012, a decadência, por ter havido recolhimento, então, ela reza pelo artigo 150, parágrafo 4, por causa decadencial. E, no mérito, ela fala que há uma autorização legal do crédito presumido em operações com transportador autônomo frete CIF, no valor de 20%. E reza o convênio 106/96, o seu inciso 64, inciso 5º do decreto do regulamento do CMS. Inclusive prestadores de serviços autônomos. Tá? O julgador o julgador de primeira instância, ele fundamenta o quê? Que o pedido de decadência dá direito ao fisco de efetuar o lançamento, referente ao período de janeiro de 2012 a novembro de 2012, no termo do artigo 150, parágrafo 4º do CTI, por entender que deve ser aplicada a regra contida no artigo 173, inciso 1, combinado com o artigo 149 do CTI. Então, ele não acata a decadência. Com relação a ele tem a parte também pede a nulidade, e ele também afasta a nulidade, e também afasta o pedido de perícia, em função de não estar apresentando novos fatos. Na legislação estadual, o crédito presumido de 20%, celebração pelo convênio 106/96, ele diz que entende que é inacabível este crédito CMS processado na conta gráfica pelo autuado. Então, com relação ao crédito CMS frete CIF, previsto no artigo 245, parágrafo único, ele diz que é relativo ao imposto na prestação de serviços de transporte tratado por transportador autônomo com preço CIF, e como pode verificar, é porque não te acreditou integralmente os créditos, que foi no valor de R$ 1.132.000.
e, conforme comprovado, o pagamento anexado. Então, pelo menos não cabe ao acréscimo dos 20% do crédito, que seria no valor de R$ 273.144,41. Então, ele entende que não há como ele se ter o direito a esse crédito. Então, ele decide pela procedência do auto. O recurso a recorrente entra com recurso, onde ele fala, reitera a decadência de constituir o físico a partir de fevereiro a dezembro de 2000, de fevereiro a novembro de 2012, fala que houve irregularidade no termo de conclusão de fiscalização e trata da autorização legal do crédito presumido em operações com transportador autônomo e flexível. E ele fala que das infrações decorrentes de operações com mercadorias tributadas pelo regime de instituição tributária, princípio da vedação do confisco, penalidade mais branda. O julgador ele proferiu pela parcial procedência, acatando a decadência de fevereiro a novembro de 2012 e instituindo crédito somente a partir do mês de dezembro, no valor de R$ 35.614,80, e multa de igual valor. Esse foi, assim, em síntese, senhor presidente, não tem muito o que retratar com relação a que se trata de um crédito que é considerado indevido, mas que, de fato, houve o recolhimento de ICMS referente ao período desses fretes, ele se apropriou de um crédito de 20% e que foi feito uma análise que esses créditos de fevereiro a novembro deveriam ser entrando em decadência. Então, a parte pede que seja acatada a decadência e o parecerista, ele acata pela decadência dos créditos de fevereiro a novembro. Esse é o relato, senhor presidente. Ricardo trouxe leis para o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Algumas situações aqui, algumas preliminares, são semelhantes, como essa da ausência no termo de conclusão dos dispositivos legais infringidos, e aí a gente já adotou julgamento anterior no sentido de rejeitar, tendo em vista que as informações, a autuação e as informações complementares têm o devido fundamento. Eu agora não sei se eu estou falando confusão ou se essa alegação aqui também consta desse auto. Agora, bom, se fizer parte, então está aqui, a gente reitera. Porque muitas vezes eu não leio assim, na íntegra o parecer, até para não se tornar cansativo, né? Faço uma leitura anterior para poder já resumir. Mas consta aqui, consta assim esse pedido. Então, assim, a gente também opina pela rejeição. E aí a decadência, nós entendemos também pela rejeição, tendo em vista que, assim, a Procuradoria sempre tem um posicionamento em relação à questão do predicamento devido pela rejeição de decadência. Por entender que não há uma declaração de imposto, há uma supressão, né? Quando você se acredita indevidamente, você está suprimindo uma parcela importante do imposto. Então, assim, você tem que necessariamente fazer um levantamento, uma revisão de ofício desse levantamento para apurar o equívoco, o erro da empresa, que aí fatalmente vai incidir o artigo 149.5 do CTN. Então, assim, por esses motivos é que se aplica o artigo 1731, no caso, rejeitando, portanto, a alegação de decadência. No que
pertine ao crédito, a empresa ela afirma falar de crédito presumido. Acho que o parecer foi muito feliz quando ela faz menção que essa questão do crédito presumido é opcional ao sistema normal de tributação. Então, tem um sistema normal, isso é uma opção. Quando você faz a opção, fica vedada a utilização de qualquer outro crédito fiscal. Não me parece, conheço que a empresa tenha feito essa opção. Mas, mesmo assim, esse crédito ele seria aplicado ao contribuinte prestador do serviço e não ao tomador, que é o caso, que no caso é a empresa autuada. Então, assim, não há que se falar aqui, na hipótese, em crédito presumido. Enfim, em relação à perícia, né, entende-se pelo indeferimento, por conta da matéria encontrar-se devidamente comprovada nos autos, e a empresa assim, não tem apresentado nenhum outro argumento, nenhuma outra arguição assim que pudesse dar ensejo a essa perícia, a fim de desconstituir o trabalho do agente fiscal. No caso em questão, a empresa autuada acreditou-se em seu FD em valor maior que o demonstrado nos comprovantes e nas guias de recolhimento CMS, frete, CIF. No tocante ao argumento da recorrente para aplicar a penalidade do artigo 126, parágrafo da Lei 12.670, entendemos também pela sua não aplicação, uma vez que a infração de crédito devido, para a infração de crédito devido, existe penalidade específica. No caso, concluindo já, constei no catalogado no artigo 245 do Decreto de 4.569, contribuintes por de valores superiores ao consignado nos conhecimentos de transporte e nas guias de recolhimento de frete CIF, no exercício de 2012, ficando sujeito à penalidade detalhada no artigo 123, 2A, da Lei 12.670. Então, assim, nós rejeitamos aqui, nós discordamos do parecerista no tocante à decadência e no mérito, a nossa orientação no manifestado no parecer. É a nossa manifestação, senhor presidente. Obrigado, Tubiratã. Dando seguimento, doutor Sávio. Renovamos os nossos cordiais, né? Bom dia, né? E desejo de prosperidade e saúde a todos os componentes dessa Câmara. Esse tema é um tema bem interessante sobre o creditamento indevido, é um tema já bem discutido no seio do CONAT em diversas câmaras. Entretanto, vamos dar início à defesa no que diz respeito ao acatamento da decadência. Nós estamos lidando agora com uma situação diferente. Anteriormente era omissão de saída, né, omissões, né, na questão apenas da multa, mas agora nós estamos diante de uma outra temática, que é o crédito indevido. Em relação ao crédito indevido, o contribuinte, ele fez um pagamento. Houve um pagamento, entretanto, a menor. Ele se creditou apenas e tão somente de 20%. Os demais valores, eles foram pagos em benefício do Estado do Ceará, isso é inegável. O pedido de perícia era tão somente para verificar se o creditamento foi apenas e tão somente de 20%, mas isso já é atestado pela própria fiscalização, de que houve apenas o creditamento de 20%. Então, havendo pagamento, mesmo que seja menor, o que incide no presente período é o artigo 150, parágrafo 4º. Esse já foi o entendimento dessa Câmara, em outra composição, em diversos julgados, inclusive de contribuintes patrocinados em nossa defesa. A Câmara Superior também entende que no creditamento indevido há incidência do artigo 150, parágrafo 4º. O parecer da assessoria tributária vota pelo acatamento da decadência do período de fevereiro a novembro de 2012. E também o STJ, de maneira reiterada, já julgou que no creditamento indevido, onde há pagamento a menor, que é o caso destes autos, decidir o artigo 150, parágrafo 4º. Então, sendo acatada por esta Câmara a decadência no que diz respeito ao 150, parágrafo 4º,
No creditamento indevido, uma parte significativa do auto de infração, ela vai ser fulminada hoje, que é o que suplica a defesa do contribuinte nesse ponto. No que diz respeito ao creditamento indevido, o contribuinte, por interpretação tributária, ele aplica nessas operações de frete CIF os 20% que ele entende que lhe é devido. Essa diferença de 20%, ela é apropriada na qualidade de substituto tributário, por ser o tomador do serviço de transporte de carga prestado pelo transportador autônomo ou pela empresa de transporte, né, de outro estado. Isso com base no convênio 106 de 1996. Aí outro aspecto valiosíssimo também é que nos diz o convênio 25 de 1990. Esse convênio, ele dá, na hipótese de subcontratação de prestação de serviço, né, pelo pagamento do imposto devido à empresa, transportadora, contratante, desde que inscrito no cadastro de contribuintes. Aí o que ocorre no caso da Votorantim? A Votorantim, ela se apropria desse crédito, mesmo ela não sendo um prestador do serviço de transporte, porque ela teria esse direito, porque ela faz a operação de substituição tributária na sua totalidade. O transportador autônomo, ele não vai fazer a escrituração do livro, e tampouco ele vai fazer a emissão do conhecimento de transporte. Aí, sendo assim, essa interpretação tributária, com base nos princípios tributários da não cumulatividade, permite que a empresa ela se aproprie desse 20% do crédito presumido nas operações com frete CIF, quando ele é responsável pelo recolhimento integral do imposto devido. Então, nesse aspecto, nós entendemos que sim, com base nos convênios, com base na interpretação dos princípios que regem a matéria tributária, que o contribuinte Votorantim Cimentos, ele pode se apropriar desses 20%. Em respeito ao princípio da eventualidade, caso essa colenda Câmara, ela ultrapasse essa temática de maneira desfavorável e adentre a questão da penalidade, nós também suplicamos um reenquadramento da penalidade para aquele esculpido no artigo 126, parágrafo único. O artigo 126 da Lei 12.670, ela fala que nas infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviço tributados pelo regime de substituição tributária. Esse é o caput do artigo 126, que é o caso do presente processo. Aí o parágrafo único, ele traz um atenuante, quando diz: a penalidade prevista no caput será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis da empresa. Não existem dúvidas que estas operações, elas são tributadas pelo regime de substituição tributária. É a substituição tributária que faz com que o contribuinte interprete que tem direito aos 20%. E essas operações, elas estão devidamente escrituradas, tanto que foi possível a autuação fiscal verificar o tipo de operação, verificar a porcentagem do crédito tomado. Então, se nós temos substituição tributária, nós temos escrituração adequada, nada mais justo, por ser a penalidade específica, adequada à situação fática do caso, e a mais benéfica ao contribuinte, a aplicação do artigo 126, parágrafo único, da Lei 12.670. Por ora, essas são as razões do contribuinte. Obrigado, Sábio. Senhores, o processo está em discussão. Sem discussão? Francisco Leite levantou a mão. Senhor presidente, de fato, eu analisando o processo, eu vi todos esses pormenores que o advogado da parte acabou de ressaltar, e, de fato, houve, sim, o recolhimento, né, do ICMS aqui de Recife, né, e, por essa razão, eu já me antecipo em dizer que sou favorável à decadência. Né? Mas antes, eu queria falar para os senhores que no processo eles pedem a nulidade, a decadência e a perícia técnica, que nós teríamos que votar anteriormente. É isso, senhor presidente.
Obrigado, professor Leite. Ele pediu também o reenquadramento da penalidade. Doutor Bretan, esse ponto, creio que não estava inicialmente. O senhor quer se manifestar? Como é, presidente? Perdão, é porque minha conexão está todo o tempo hoje. Assim, ó, por exemplo, enquanto o doutor Sábio falava, em alguns momentos ela perdia trechos, assim, realmente tá horrível aqui. Eu estou tentando acompanhar, mas, por favor, repita aí. Doutor, porque na sustentação oral das razões recursais, o doutor Salvo pediu o reenquadramento de penalidade. Salvo engano, não está inicialmente. Acrescentou esse ponto. Não, tá no parecer, inclusive, a rejeição desse reenquadramento, porque ele pediu pelo 126, não é isso? Isso, é. Pronto, inclusive a gente fez menção aqui de rejeição dessa penalidade do artigo 126, parágrafo único, uma vez que para a infração de crédito devido existe penalidade específica. E aí a penalidade seria de 123, 2A, alterado pela lei, da lei 2.670, alterado pela lei 16.258/2017, senhor presidente. Obrigado, Pirata. Doutor Leilson pediu a palavra, que é o próprio doutor Leilson. Doutor Leilson está sem áudio. Com a palavra, doutor Leilson. Presidente, antes de mais nada, tecer comentários a respeito dessa questão do crédito presumido, né? Já foi decidido, acho que já tema debatido nessa Câmara e outras câmaras, a questão se utilizar desses 20% do crédito presumido, né? Na verdade, a legislação é muito clara no sentido de que esse crédito presumido ele só pode ser utilizado pelo prestador de serviço de transporte e ele, quando faz a opção pela sistemática do regime especial e não do sistema normal, né? Ou seja, o artigo está lá no parágrafo 1º, 2º, 3º, os parágrafos que tem lá no artigo 64, né? Ele deixa muito claro essa questão de que o crédito presumido, esse de 20%, só pode ser utilizado pelo contribuinte prestador de serviço de transporte. No caso aí, nós tivemos uma transportadora, né? E quando ele opta em substituição à sistemática normal. Então, não cabe ao contribuinte que prestou aqui contribuinte que vendeu a mercadoria, mesmo sendo modalidade CIF, o crédito referente a esse crédito presumido. Isso aqui já foi decidido nessa Câmara, em outras câmaras, isso é uma questão já bastante tranquila, no meu entendimento. A questão da decadência, me parece também que já é muito tranquila aqui nessa Câmara, no sentido de que cada um tem o seu posicionamento. E também, eu já vi decisões do STJ, para aqueles que propõem o 150, parágrafo 4, que em termos de crédito devido, há dois entendimentos no STJ, né? Ele entende que se o crédito devido não resulta na falta parcial ou total do recolhimento, aí sim se aplicaria o 150, parágrafo 4. Mas quando ele interfere no recolhimento, aí se abriria a hipótese do 173, inciso 1º do CTN, porque aí houve a falta de pagamento, né? Da parte. Então, ou seja, então, se o crédito obliterou, obstaculizou o recolhimento do imposto, 173.1. Se ele reduziu o recolhimento do imposto, também 173.1. Agora, se o crédito ele apenas indevido, aumentou o valor do crédito que já estava lá constituído legalmente, aí o 150 parágrafo o 150 parágrafo 4º aí no sentido de que não obstaculizou o recolhimento, né? Então, assim, a questão do crédito devido, para quem opta pelo 150 parágrafo 4º, é verificar se há impacto ou não no débito. Se tinha-se um débito, sei lá, de R$10.000, sem o crédito indevido, aí com o crédito devido, o saldo passa a ser credor, sei lá, R$1.000, ou seja, um crédito devido de 11.000, então esse crédito indevido, ele obliterou o pagamento do imposto, então não houve o pagamento do imposto. Essa é a jurisprudência do STJ. Então, como não houve o pagamento desse imposto, 173.1. Ah, mas o crédito indevido, eu tinha um saldo credor já de R$10.000. Lancei um crédito, esse crédito era indevido, 5.000, apenas aumentei esse meu crédito de 10 para 15. Na verdade, era para ser só 10, mas não houve nenhum pagamento do imposto, ele não adentrou
na questão do pagamento ou não do imposto, então é o 150 parágrafo 4º mesmo e tal. Então veja bem, essa questão ela é dividida no STJ, no sentido de verificar se há repercussão no pagamento do imposto, né? Mas, assim, a decadência aqui, eu já tenho um entendimento de que, apresentando alguma situação prescrita lá no 173, no 149, que é o caso aqui, né? Houve uma omissão, houve uma irregularidade na questão do crédito, então, atrairia o 173.1. Não se pode também fazer esse possível reenquadramento, que é pedido pela parte, nem para o falta de recolhimento no inciso, né, 1D, nem para esse artigo 126, porque a conduta ilícita que está na moldura jurídica do lançamento é de crédito indevido. Então, para se poder fazer um reenquadramento, é necessário que tenha, na autuação, elementos em que a infração tem que estar devidamente determinada, né? Então, assim, se a infração que foi determinada pela autoridade fiscal foi a de crédito indevido, e ele narra todo o tempo essa questão de crédito indevido, e em nenhum momento ele aponta a questão de falta de recolhimento ou descumprimento de uma obrigação acessória, aqui alude 126 aí o doutor Sávio, a gente não pode fazer esse requadramento. E senão a gente estaria violando o parágrafo 7º do artigo 84, se não me engano, da Lei 15.614, que é ela que trabalha a questão do requadramento. Então, o requadramento só é possível quando da determinação da conduta, ou seja, da narrativa que consta nos autos de infração, se pode atrair uma outra penalidade, porque essa narrativa que está lá, ela permite esse requadramento. É muito comum aqui a questão da falta de escrituração, né, dos documentos fiscais, que se fala que o contribuinte deixou de informar na FD, os arquivos eletrônicos referentes àquelas notas fiscais e tal. Então, você tem duas narrativas aí, uma de falta de escrituração e a outra de omissão daqueles arquivos eletrônicos. Tá? E por isso que há um reenquadramento para alguns aqui no artigo 108, no 123.8L, né, que é diferente aqui. Aqui, a conduta devidamente determinada no lançamento é de crédito indevido. Ou seja, então a gente não pode fazer esse requadramento. Esse requadramento ele tem limites. E os limites é justamente de você ter a conduta devidamente determinada. E ela assim foi aí pela autoridade autuante. Presidente, eram essas as minhas colocações. Obrigado, Toleilson. Senhores, o processo da discussão. Mais alguma discussão? Não havendo, então vou começar a colocar em votação. Primeiro, com relação à nulidade em face do termo de conclusão de fiscalização não constar, não tanto os dispositivos infringidos como a base de cálculo. Como vota a relatora? Afasta, presidente. Algum conselheiro vota diferente da relatora, né, com relação a essa matéria? Com relação à vedação ao confisco, como vota a relatora? Afasto também, senhor presidente. Algum conselheiro também vota divergente? Com relação à decadência, como vota a relatora? Pronto, com relação à decadência, o meu voto acaba a decadência de período de fevereiro a novembro de 2012, por entender que houve, sim, recolhimento do ICMS, e, neste caso, eu acato a decadência, mas dando provimento ao artigo 123, 2A da lei, não podendo ser enquadrado no artigo 126, conforme esclarecimentos muito bem colocados aqui pelo nosso conselheiro doutor Leilson. Muito bem, gostei do voto. Deixa eu ver, doutor Rafael, como vota? Quanto à decadência, né? Vamos por partes aqui. Acompanha a relatora. E aí já passo para outra parte, que é Isso, a penalidade. A penalidade, não, eu sigo a relatora, perfeitamente. Doutora Elinês.
Senhor presidente, como já é do conhecimento, eu afasto o pedido de decadência. Doutor Henrique. No mérito, eu voto, né? Tem que votar logo no mérito, né? No mérito. A manutenção da penalidade proposta pelo autuante. Então, é pela procedência da autuação, não é isso? É, pela procedência total. Doutor Henrique. Presidente, acompanha o primeiro voto divergente. Doutor Leilson. O presidente acompanha o voto divergente, mas só para corrigir um erro que eu falei na minha fala com relação ao crédito devido que o STJ hoje o vê. Quando resulta em saldo credor, crédito devido, ele aumenta o saldo credor, também é o 173.1, porque não há pagamento antecipado. E quando também oblitera o saldo devedor, que poderia ter ocorrido sem o crédito devido, também é o 173.1. A única possibilidade de 150 para 4 casos de crédito devido pelo STJ é quando ele reduz o saldo devedor, porque houve aí um pagamento antecipado, né? Aí reduziu aquele saldo devedor, mas aí o STJ vai para o 150 para 4. Mas todos sabem que o meu entendimento é o 173.1, né? Combinado com 149, por isso que eu afasto a decadência. Doutor Leilson. E doutor Wander agora. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora, ou seja, eu acolho o pedido de decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º, e no mérito também acompanho a relatora no sentido de manutenção da autuação. Só faço uma observação e acho que devemos também votar 2 outros tópicos, que seriam o da perícia e dos juros, que, salvo engano, estão também nos pedidos. É como voto, senhor. Obrigado, doutor Wander. Está verificado o empate aqui, cabe ao presidente desempatar. Mas como o doutor Wander lembrou desses 2 pedidos, como a parte manteve os pedidos, eu vou pedir à relatora para se manifestar com relação a esses outros 2 temas, com relação à perícia, eleição de perícia, e com relação aos juros, momento de correção dos juros. Com relação à perícia, eu afasto, porque está bem esclarecido que o auditor ele foi bem contundente em demonstrar a planilha de recolhimentos mês a mês, então não tem como se identificar que é uma perícia desnecessária. Então, com relação aos juros, confisco, é isso? Isso. Não, os juros, é o momento de correção dos juros, ele quer mudar, ele propõe o momento da autuação, e não do fato gerador. Bom, eu afasto também, senhor presidente. Obrigado, doutor Sleide. Algum conselheiro voto divergente com relação a esses 2 temas? Então, foram rejeitados. Então, verificado o empate. Esse tema realmente é delicado, porque no passado eu já tinha votado já outras vezes, no passado não neste atual momento, mas em outros momentos que eu fui conselheiro escolástico, até acatar a decadência, inclusive no crédito devido, né? E realmente, quando eu retornei já agora, mais recente, né, a partir das explanações e lições do doutor Leilson aqui, né, eu mudei meu posicionamento. Reconheço que a Câmara Superior tende a acatar essa tese, mas nesta Câmara, e mantendo coerência com meus votos anteriores, eu rejeito a decadência e mantenho a presente atuação na forma proposta, na forma do julgamento singular, em consonância com a manifestação oral do representador da PGE. Esta é a minha decisão para o presente processo. Então, fica procedente o auto de infração. Gostaria de agradecer ao doutor Sávio a participação, querendo pode permanecer conosco, né? Tem mais um processo aqui em pauta hoje. Desejo bom dia a todos e bons trabalhos. Só um minutinho. O arquivo... O arquivo vai pesar, não dá para mandar por e-mail. Aí eu vou pedir para o senhor ver com a Silvana como gravar um CD e entregar ao senhor, viu? Ou se é possível ela disponibilizar na nuvem, mandar um link. Silvana, eu falo com você por telefone para poder explicar o procedimento. Desculpa não poder ajudá-lo. Não, sem problema. Vejo com a Silvana depois. Então, fica decidida a palavra a ata, a resolução, a doutora Elineide, por ter proferido por voto divergente e vencedor. A decisão mas o meu voto divergente foi só na preliminar, senhor presidente. Não,
Não, ela foi pela parcial procedência. A senhora votou pela procedência. Não, mas nós estamos falando do primeiro processo, do processo da doutora Jusileide. Ele foi procedente, a doutora Jusileide queria parcial procedência. Depois a gente conversa. Presidente, eu também fiquei confusa, porque... Porque, na realidade, a parcial procedência aí é a preliminar, que aí é vencido, vota no mérito. Como é que vota pela parcial por causa da decadência, se perder? Eu também fiquei confusa. Mas, senhor presidente, a Câmara, que eu me recordo, ela votava separado a decadência e, caso fosse mérito, entrava-se no mérito, e se no mérito o voto fosse igual do relator, não haveria a mudança de relatoria. É assim que mas a doutora Jusileide votou pela parcial procedência. Mas por causa de uma preliminar. Foi pela parcial procedência em função da decadência, né? Porque é de fevereiro... O PG aqui, neste caso. Nessa questão que votar vencida preliminar, fica com, o senhor entende, fica com o relator ou a pessoa que votou com decadência? Presidente, assim, me parece que pela prática aí, conforme o doutor Wander colocou, a preliminar seria primeiro destacada, né? Seria feito um destaque, e aí a questão, feito o destaque, caso rejeitada, se julgaria o mérito, só mudaria só mudaria o voto, melhor, para o relator, para redigir, só mudaria a redação, quem iria redigir, caso no mérito houvesse alguma discordância. Acho que é assim que a gente estava adotando, né? Assim, agora eu também não vejo nenhuma impropriedade, porque, assim, de qualquer forma, fica muito a critério da Câmara. Me parece que a Câmara ela não pode estar uma hora decidindo uma coisa, ela decidindo outra, né? Então, a gente tem que ter essa cautela. Eu não vejo também nenhuma incongruência em mudar também pelo seguinte, porque, digamos, eu discordo do posicionamento da decadência. Como é que eu vou continuar como relator, como é que eu vou fazer a análise daquele negócio que eu discordo? Como é que eu vou fazer o voto? Também tem esse aspecto aí. Eu não sei como é que está sendo procedido aí. Eu não tenho nenhum problema em fazer a resolução, senhor presidente, mas esse é um pedido antigo do doutor Michel Gradival, da Câmara. Eu até sou partidária, mas até então não tinha sido resolvido dessa forma, mas pode ficar tranquilo, a resolução eu posso fazer. Agora, assim, era bom a gente ter um posicionamento já para toda e qualquer situação dessa natureza. Como eu disse, realmente, por exemplo, existe uma decadência, eu discordo da decadência. Aí, como é que eu vou falar sobre algo que eu discordo no meu voto? É complicado, né? Isso. Aí eu vou ter que trazer nesse ponto o trecho do outro voto divergente, tem esse aspecto. É por isso que eu concordo com o doutor Biratã. Na verdade, eu sempre disse, se eu voto pela nulidade, se eu voto pela decadência, tá? Aí eu sou vencido. Aí quando chega lá no mérito. E aqui é um caso diferente, porque a doutora Jusileide, ela foi vencida na decadência. Então, ela era para ter julgado como parcial procedente, né? Já que foi decadente, que é o caso que ela disse. Aí, se o próximo volta pela procedência, é o próximo que deve ser, que vai fazer a resolução, no meu entendimento. Vamos mantendo a coerência com a Câmara, né? A gente vai manter como está, fica a doutora Jusileide, mesmo tendo sido vencida, como relator do processo da procedência, certo? Porque a decadência tinha sido rejeitada. Até o doutor Rafael lembrou agora, mandou até uma mensagem aqui, que no processo dele, ele foi vencido da decadência, mas o voto dele foi seguido, então ele vai ficar, então é a mesma situação, na mesma sessão. Então, para manter a coerência, vamos ficar assim. É um tema realmente que a gente pode depois discutir, marcar uma temática, discussão, voltar outras vezes. Vamos estudar esse tema aqui, depois trazemos, vamos repensar como o procedimento. Doutor Wander quer falar. Não, senhor presidente, só em relação a esse tema aí, como já vem sendo utilizado dessa forma, o que eu costumo colocar nos votos é que fui vencido nessa parte, né? Eu manifesto o meu entendimento, mas que a Câmara
e de acordo com o voto, se por maioria ou por desempate. E aí pega o da atazinha e bota lá o que... Isso. Pronto, é importante esse destaque do voto divergente, né? Porque, assim, você vai fundamentar por que você concorda ou discorda. E aquele voto aí, de qualquer forma, você tem que deixar na decisão o fundamento do voto vencedor. Esse que é a grande questão, ou seja, a preocupação no seu voto, já que você vai continuar como relator do processo, né, como subscritor com relator que manteve que de alguma forma ficou com o processo, mas você tem que destacar esse voto divergente. Esse cuidado é que, muitas vezes, aí, por exemplo, será que só a transcrição da ata é suficiente? Tem que, ou aquele que votou divergente teria que dar seus fundamentos para constar no voto. O voto vencedor foi esse aqui, o fundamento é esse. Então, são questões realmente que podem ser melhor trabalhadas, né, presidente? Eu vou pedir só licença para me retirar, tá certo? Não queria sair sem dar um tchau, tá bom? Até mais a todos. Tá até mais, até amanhã. Pois, vamos constar, a gente vai estudar essa matéria depois, que vamos otimizar nosso trabalho, o tempo está se alongando, mas é uma questão realmente, é uma temática que agora voltou, nesse processo é bem nítido que essa questão, quem ficar. Mas foi bom, todo mundo contribuiu aqui com o seu pensamento. A gente volta outro momento para esse debate. Vamos com a nossa pauta, tudo bem? O último processo é o processo de recurso 1.2253/2017, aí 2017-02217. Recorrente recorrido Itapetinga Agroindustrial S.A. Doutor Leilson Oliveira Cunha, não teremos sustentação oral, e representante do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. A palavra relator. Presidente, só um minutinho aqui, que eu estou abrindo o arquivo. Pronto, presidente, vamos lá. Bom, esse auto de infração, ele tem como acusação fiscal a omissão em arquivos magnéticos, onde se informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais, tendo estabelecimento autuado apresentado a guia informativa das operações de substituição tributária, definida no ajuste CINEF 08 de 1999, contendo erros, posto que valores de certos campos diferem dos campos próprios do montante das notas fiscais em que o código da CFOP se encontra entre os CFOPs 6401 e 6499, ou seja, ele está dizendo que dos CFOPs 6401 e 6499, referente à substituição tributária, que consta dos arquivos que são enviados pelos contribuintes substitutos do Estado de Ceará, que eles têm que mandar esses arquivos eletrônicos todo mês, as suas operações de substituição tributária, né, que eles são sediados em outros estados. Então, nesses CFOPs, entre 6401 e 6499, existem divergências dos campos contidos nesse arquivo, que trata da AGIA, né, que é uma espécie de apuração de ICMS da substituição tributária para os contribuintes substitutos, né, inscritos no estado do Ceará, e os documentos fiscais. Então, essa é o grande motivo da acusação, né? Os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, efetivamente, de que nas operações de substituição tributária. Bom, aí o valor desse total de operações, presidente, é em torno de 70 e poucos milhões, né? E aí houve uma autuação de 17 milhões de reais. 17 milhões, 29.003,83. Tendo como dispositivo infringido a ajuste CINEF 0899, a cláusula 13ª do convênio ICMS 81/93, e aí aplicou-se a penalidade disciplinar no artigo 123.8L,
da Lei 2.670/96, que era a antiga multa de 5%, né? Ainda não estava vigente a 16.258/2017, já que o exercício aqui é anterior à entrada da nota, né? Período da infração de janeiro de 2012 a agosto de 2016. Então, é quase 5 exercícios, né? Isso que deu esse montante aí. Vamos lá. As informações complementares, os auditores consignaram que as regras da substituição tributária tratadas foram estabelecidas pela cláusula 1ª do protocolo ICMS 11/19, que se exige dos fabricantes de cimento, da posição de ICM 2523, a retenção e recolhimento do imposto devido nas saídas subsequentes, né? Isso aí com relação à substituição tributária, e aduz também que, no curso do período hora fiscalizada, observaram que o estabelecimento teve alteração em situação cadastral, tendo sido incluído em edital em 28 de março de 2016, e esta alteração é feita de ofício, em obediência ao disposto no parágrafo 6 da cláusula 13ª do convênio ICMS 81/93. Observam ainda que o estabelecimento fiscalizado tinha sobre si a responsabilidade de fazer a retenção do imposto a cada operação, bem como a apuração periódica desse imposto, e recolheram em atenção ao disposto no regramento antes mencionado. Aduzem que foi expedido o termo de intimação número 2016-18763, em que se questionou os valores informados nos campos valor do produto, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de cálculo do ICMS-ST, da GST, que é a guia informativa, né, por divergirem do montante dos valores correspondentes a estes campos, quando totalizados os valores das notas fiscais eletrônicas emitidas para cada período, e que o citado termo de intimação for enviado por AR, em conjunto com o termo de início de fiscalização, evidenciando o cômputo das diferenças ora questionadas. Então, se vocês verificarem em documentos probatórios, vai estar a planilha em que ele enviou para o contribuinte, em que consta os valores das bases de cálculo, valor do produto, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de cálculo do ICMS-ST e da guia, né, da GST, e também das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte. Então, lá existe essa diferença. Os documentos probatórios acusam isso. A continuação relata que em manifestação à intimação, a autuada citando não ter identificado as diferenças questionadas, informando já ter esclarecido essa situação, né, em atendimento ao termo de intimação mencionado, e apresentou as cópias da GST, né, e tais justificativas foram desconsiderados, segundo os auditores fiscais, por não terem utilidade ou não servirem de prova. Afirmam ainda que o elemento questionado pela fiscalização na alegação original consiste em ter o estabelecimento gerado e enviado relatório eletrônico contendo informações divergentes daquelas apresentadas nas notas fiscais que eles deram origem, aduzindo que, na análise procedida, recuperou cada documento citado pelo estabelecimento em sua manifestação, avaliando o porquê dos mesmos não terem sido tratados na primeira avaliação, compreendendo correta a apreciação realizada inicialmente e, assim, entendendo que o estabelecimento cometeu erro ao gerar os documentos da GST de cada período, estando correta, assim, a autuação. O julgador de primeira instância decidiu pela nulidade, acolhendo a argumentação da defesa, de não determinação correta da matéria tributável, não tendo o agente esclarecido de onde obteve o valor utilizado para o cálculo da multa, tendo em vista não coincidir os valores mensais citados no quadro constante na informação complementar, e tem um quadro lá na informação complementar, né? Quadro onde ele coloca os valores informados na guia informativa ST e também nas notas fiscais eletrônicas, e coloca do lado a diferença. Então, a julgadora julga pela nulidade porque esses valores que estão
constantes, que servir de base à autuação nessa planilha, digamos assim, que está na informação complementar, ela não bate com os valores da GIA-ST, né, daquela planilha que está lá no documento probatório, que foi na intimação do contribuinte. Então, que está autuado, aqueles valores da autuação não bate com aqueles valores que se viu de intimação ao contribuinte, a qual o contribuinte prestou alguns esclarecimentos e que não foram aceitos pela fiscalização. Tá? Então, ela compreende haver ocorrido, a julgadora, falta de recolhimento de semestre de substituição tributária, em que o lançamento não fora devidamente determinado nos autos, causando, assim, o cessamento ao direito de defesa do autuado, com amparo no artigo 142 do CTI e o artigo 55, parágrafo 3º, do Decreto 32.885/2018. E, feito sob esta Câmara, com a interposição do obrigatório reexame necessário, e o parecer da assessoria processual tributária opina também pela nulidade sobre os mesmos fundamentos da decisão monocrática. Então, resumindo, a fiscalização autuou pela diferença do que está na GIA-ST, todos aqueles campos que eu falei, base, cálculo CMS, valores produtos, CMS ST e tal, com relação às notas fiscais de entrada. Mas já chamo de antemão a atenção, ia falar quando eu fosse debater o processo, mas já chamo a atenção que os valores que estão na GIA-ST, que são aqueles que estão na planilha do próprio fiscal, que intimou o contribuinte, que está lá em documentos probatórios, esses valores estão superiores às notas fiscais de entrada. Né? Então, esses valores lá do contribuinte, que o próprio fiscal originou nessa planilha, que foi remetida ao contribuinte, estão superiores aos valores das notas fiscais de entrada. Também faço logo a observação, no sentido que esses valores que estão constando no termo de intimação, que foi enviado ao contribuinte, eles não batem, e eu estou falando das diferenças, né, e os valores dos produtos, não batem com os valores que estão consignados na planilha da informação complementar. Presidente, parecer da assessoria processual tributária foi no sentido de nulidade sobre os mesmos fundamentos da decisão monocrática. E deixo para o doutor Biratã fazer alguns esclarecimentos nesse sentido a respeito do parecer. Obrigado, Toleils. Seguindo aqui o rito processual para o doutor Biratã. Bom, senhor presidente, a tese aí da nulidade tem dois aspectos. Né? O parecer, ele, no primeiro momento, ele fala da ausência de elementos probantes. É o seguinte, concordamos com a tese e com a análise realizada pela julgadora de primeira instância, inclusive pela ausência de elementos probantes e demonstrativos da infração, tal como mídia, demonstrando a origem do valor lançado. Então, assim, é o primeiro aspecto. Nesse aspecto, a gente já tem entendido que muitas vezes a gente manda diligenciar, geralmente esses valores, eles não são obtidos assim de forma arbitrária, sempre tem um procedimento, uma planilha, um CD que espelha esse procedimento, esses resultados. Muitas vezes eles não constam nos autos, mas a gente vai buscar, porque a prática tem demonstrado isso, que muitas vezes, por um motivo ou outro, ele não consta, mas se ele serviu de base, então isso é possível que a gente faça o saneamento, devolvendo os prazos necessários, caso realmente a gente constate isso. Então, por esse aspecto em si, não seria motivo de nulidade do auto, né? Poderia, quando muito, gerar uma nulidade de vários procedimentos, dando uma nova oportunidade para a defesa do contribuinte, inclusive com a possibilidade de pagamento com descontos, como a gente já decidiu recentemente. Mas aí tem outro aspecto aí, que foi suscitado também pela primeira instância, e o parecer concordou, em relação a não existir correspondência entre os valores lançados
e os valores constantes no quadro anexado como prova pelo fiscal. E aí me chamou a atenção essa última parte aí do relato, quando o relator, doutor Leilson, ele afirma que, na verdade, os valores, as diferenças, né, apontadas pelo fiscal, porque quem está trabalhando com as divergências, né, qual é o objeto aqui da autuação? São as divergências, aqui voltando lá para a gente poder ter um raciocínio correto. Omissão de informações em arquivos magnéticos ou nesse formato dados divergente. E aí, porque isso aqui, na verdade, é a capitulação legal. Mas aí me parece que a fundamentação do relato é divergência mesmo, né, entre as informações. Pronto. E aí chamou a atenção quando o relator destaca que os valores constantes da intimação, que para o contribuinte indicando os valores divergentes, não batem, né, são distantes dos valores constantes da informação complementar. É porque quando você pega o fato de você ter uma divergência da AGIA, né, do substituição tributária, com as nossas cartas de entradas, podia ser justamente o objeto da divergência, o objeto da autuação fiscal. Então, isso por si só, a meu ver, não seria motivo de nulidade. Mas, assim, o que tem essa questão aí destacada pelo relator, que não consta exatamente dessa forma no parecer, mas isso aí achei super importante destacar, essa divergência, porque, de qualquer forma, é um cerceamento ao contribuinte, porque você está, uma hora, indicando, tem um vício aí, você está indicando na intimação que o valor é X, e na informação complementar, no auto, você já lança outro valor. Então, assim, só por isso aí a gente já observa, assim, realmente um vício que merece realmente um reparo, né? Merece, assim, ser analisado e, se for o caso, até gerar nulidade, realmente, Aí eu transcrevo só alguns trechos aqui do julgamento de primeira instância, até para a gente poder compreender melhor, porque o parecer, na verdade, ele se apega muito ao julgamento, basicamente, ele transcreve alguns trechos do julgamento e, com base nisso, ele concorda. Então, ele diz o seguinte, aqui já é a transcrição do julgamento da primeira instância. O agente fiscal não esclarece, no entanto, de onde obteve o valor utilizado para o cálculo da multa, o qual ele chamou de valor das operações, folha 3 dos autos. Ao compararmos esse valor com o quadro de folhas 17 e 23, constata-se que ele não coincide com nenhum dos valores indicados no citado quadro. Vejamos como exemplo o mês de janeiro de 2012. O valor utilizado pelo fiscal como base de cálculo para a multa é de R$ 7.472.473,77, folhas 3 dos autos. O referido valor é diferente do valor dos produtos constantes na AGIA, 7.469.000 e tanto. Diferente do valor dos produtos constante dos documentos fiscais, que é de 6.705.000 reais e tanto, diferente também do valor da base de cálculo do ICMS constante da AGIA, de 6.819.000 e tanto, e diferente do valor da base do ICMS das notas fiscais, que é de 6.705.644,87 reais. Da mesma forma, é diferente do valor ICMS da AGIA, 818.565,17 do valor do ICMS das notas fiscais. Enfim, ele conclui aqui, o julgador, que não há nenhuma correspondência não existe correspondência a nenhum dos valores constantes no quadro anexado pelo fiscal. O que, no mínimo, causaria assim, um grande tumulto, uma grande confusão, e tornaria o auto ininteligível e dificultaria aí o direito de defesa do contribuinte. Então, assim, nesse momento, eu estou aqui, a não ser que o doutor Leilson ele venha trazer outros fatos aí para elucidar a autuação, mas nesse momento aqui eu estou concordando, não pela questão do CD, que se a gente poderia até ir buscar, verificar essas informações, onde que estaria esse CD, se de fato essas informações existem, mas por essa grande divergência aqui e por esses aspectos aqui que foram suscitados
no julgamento singular. Então, são essas considerações, mas, de qualquer forma, aguarda aí a manifestação do relator, se ele traz alguma luz aí para justificar essas divergências aqui que foram enumeradas. Agora, me chamou a atenção, de qualquer forma, esse destaque aí do relator em relação aos valores não baterem entre o que está na intimação e o que consta no auto de infração. Então, essas considerações, senhor presidente. Obrigado, Piratã. A palavra, doutor Leilson, quer voltar ou quer ouvir os debates? A palavra, doutor Leilson. Presidente, assim, quando eu analisei este caso, eu fiz até uma planilha, né? Tem uma planilha aqui, depois eu comento sobre ela, a respeito dessas divergências, mas é assim, depois eu verifiquei que houve equívocos, tanto da parte do autuante, equívoco da parte do julgador singular e também, de forma indireta, do parecerista que ela adere ipsilitris ao julgador singular. Primeiro equívoco do autuante. Primeiro, o autuante, ele fala em divergências, ele colocou as divergências efetivas, né? Está lá no termo de intimação, está também na intimação, ele colocou as divergências, mas o que ele autuou foi o valor das operações, não das operações da divergência. Total das operações, já começa errado aí, né? Ele interpretou o 8L, quando ele fala lá em... Como é que fala lá o 8L? Ele começa falando... Omitir informações em arquivo magnético ou nesses informar dados divergentes dos documentos fiscais. Multa equivalente, redação da época da autuação, a 5% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente. Ora, o que esse dispositivo está dizendo é que você deva fazer a autuação sobre as operações efetivamente que tem a divergência, e não do valor total das operações. Então, quando ele leu aqui, a parte final, que fala ou informadas, o valor de operações ou prestações omitidas ou informada incorretamente, ele deu uma interpretação que seria toda aquela operação, né? Está errado. Já começou errado aí esse entendimento. O segundo aspecto do equívoco feito pelo julgado singular, no que diz respeito à questão de entender, anulou porque entendia que era falta de recolhimento, também não procede. Se vai verificarmos o termo de intimação, os valores da GST, ou seja, valores de recolhimento, pelo menos não vou falar em recolhimento, nem sei como é que a julgadora singular teve a certeza de que houve falta de recolhimento. Mas o que eu posso dizer é que os valores que estão na GST, eles são maiores do que os valores dos documentos fiscais emitidos. Isso é muito claro. No termo de intimação, não, apesar de não constar nenhuma GST que foi trazida aos autos, né, pela fiscalização, mas o que ele colocou na intimação é muito claro. Ou seja, induz que não houve foi falta de recolhimento. Era recolhimento a maior, se tivermos a ideia de que tudo que está aí, da diferença da maior, a GST em relação aos valores dos notas fiscais emitidas e saídas, se foi recolhido. Se tudo isso foi recolhido, teríamos um recolhimento a maior e não falta de recolhimento. Então, esse foi o primeiro aspecto que também eu olhei. Então, já também tem esse equívoco no meu entendimento na decisão de primeira instância. Não há que se falar em falta de recolhimento. Não tem nenhum elemento nos autos para dizer que houve falta de recolhimento. Né? Não tem nenhum elemento. E nem tão pouco pela narrativa da autuação, e nem tão pouco o termo de intimação emitido pelo fiscal, que diz claramente que os valores da GST então maior do que os valores das notas fiscais. Então, não poderia se falar em falta de recolhimento nesse caso. Então, assim, eu entendia que deveria ser uma divergência mesmo nessas operações. Então, eu fiz uma planilha, aí calculei essas diferenças, né? Fiz uma planilha no Excel e tal, e verifiquei a diferença. Mas, voltando a ler o processo de novo, eu vi que nem cabe autuação por essas divergências. Por que não cabe por essas divergências? Primeiro, porque o agente do fisco ele não juntou nenhum documento, nenhum arquivo eletrônico que dê amparo a essa possível autuação. Não existe. O que existe somente
pelo menos o que eu recebi aqui nos autos que me foram mandados, né? Está lá no... Vocês podem conferir também, está aí no... Como é o nome desse negócio? É CIGET, não, sei lá, esse que a doutora, nossa secretária, envia para a gente, né? O link. Não tem nenhum outro arquivo que diga quais foram os documentos fiscais emitidos de saída e quais foram as guias ST dos meses desses quase 5 exercícios. Zero. O que consta é apenas essa intimação, e o próprio contribuinte está lá como documento probatório, é a intimação com aqueles valores que está ali, e dali o agente do FIS fez a autuação. E os valores que dá autuação, lá no demonstrativo do crédito, na planilha demonstrativa do crédito, sequer batem com os valores. Pega de janeiro aí, é 7.469, 7.469.000 de valor de produto, e na autuação está lá com 7.472. Ou seja, nenhum bate, né? Nenhum bate. Fevereiro tem 5.941 milhões aqui na autuação, e você vai na planilha do fiscal, é 5.951.000. Ou seja, e isso também vale para o valor da base de cálculo do CMS, valor do CMS, base de cálculo do CMS-ST, nenhum bate. Ou seja, então não temos documento, arquivo algum que dê amparo à autuação, tá? Que diga quais foram as guias STs e quais foram as notas fiscais emitidas pelo contribuinte para gerar o ICMS-ST por substituição tributária com base no convênio respectivo. Não temos isso. Para mim, isso é ausência de comprovação, de provas. Além de que os valores da autuação não batem com essa planilha de intimação. Esse é o outro aspecto, né? O segundo aspecto é que, como eu disse, é preciso compreender esse dispositivo artigo 8L. Ele só é aplicável quando os documentos fiscais emitidos estão maior do que está na escrita fiscal do contribuinte, porque induz que, seja ele na FD, seja ele na GST, induz que o contribuinte não escriturou, não informou todos os documentos fiscais. Esse é o primeiro caso. Não é um caso reverso, quando a GST está maior que os documentos fiscais eletrônicos. Não existe aí diferença alguma. A redação é o contrário, é quando você tem documentos fiscais a maior do que está na escrituração fiscal digital do contribuinte ou na GST. E o segundo aspecto é que, estando os valores batendo tanto do que foi informado na FD, do que foi informado na GST, com os documentos fiscais emitidos, há alguma divergência nos campos dos documentos fiscais. Havia no passado, o contribuinte informava a FD só o valor total das operações no mês. Houve casos assim. Ele não trouxe os documentos fiscais, aliás, ele trouxe os documentos fiscais, mas ele não trouxe os arquivos do valor do produto, do ICMS, naqueles documentos fiscais. Batia o valor total, mas as informações contidas nos documentos fiscais, elas não estavam na FD. É o caso também, como a gente já viu aqui, do contribuinte que já lança no livro de apuração o ICMS calculado do CIAP, lá nos registros da apuração, mas quando chega lá no bloco G, que é o bloco do CIAP na FD, ele não informa as operações que deram o cálculo do crédito do CIAP. Aí, no bloco G, o que aconteceu? Houve a omissão de informações referente a esses créditos do CIAP lá no bloco G. Por isso que se faz a autuação, cobrando-se lá, hoje é 2%, né? À época 5% sobre o valor dos créditos lançados na apuração, como outros créditos do CIAP, 2%, porque esses créditos não foi para o bloco G, bem como o cálculo desses créditos do CIAP. Então, veja bem, não cabe aqui nenhuma, primeiro, todos esses aspectos que eu trouxe me fez refletir de que essa autuação ela não é nula, não, ela é improcedente. Ela é improcedente porque não temos comprovação de absolutamente nenhum dos dados que foram trazidos para a FD, para a autuação. Não dá nem para dizer qual é o correto, se é o valor que está, os valores que estão lançados no 74, lançados no
no termo de intimação, lá no anexo do termo de intimação, aos valores constantes da planilha e da informação complementar. Nós não temos nenhum elemento para dizer qual que é correto. Segundo, ele não pegou divergências, ele pegou o valor total da operação. Terceiro, ele deu a interpretação que, quando falar em operações aqui, há que se ter operações omitidas ou operações com divergências, e não o valor total das operações. Terceiro, o valor aqui do recolhimento das informações das operações com substituição tributária na AGIA está maior do que em todos os meses, maior do que os documentos emitidos pela empresa. O que dá uma suposição é de que talvez os agentes do fisco deixaram de verificar algumas notas fiscais de entradas, não foi trazida aqui para essa planilha, né, da intimação, notas fiscais de entrada não, notas fiscais de saídas não foram trazidas aqui para essa planilha, ou o contribuinte, nas suas informações da AGIA, sei lá, deixou de abater algum ressarcimento, deixou de abater alguma devolução, alguma coisa nesse sentido, para dar essa diferença maior. Porque se tivesse a diferença, fosse o contrário, os valores das notas fiscais de entrada maior do que da GST, aí daria para a gente aqui dar uma parcial procedência, trazendo a Lei 16.258/2017 e aplicando 2% ou 1.000 FICE, limitada a 1.000 FICE, para as divergências quando os documentos fiscais tivessem a maior do que o da GIA. Né? Eu fiz uma planilha, pegando essas diferenças, na primeira análise que eu fiz da autuação, então daria uma autuação de R$139 mil, tá? Mas depois eu analisando, não há que se falar em diferença aqui. Aqui, apesar de nós termos divergências entre o valor que está na GIA e o valor que está na nota fiscal de entrada, na fiscal de saída emitida, né? E a GIA está maior e não tem nenhum documento um arquivo que diga quais são essas. A gente tem a certeza de qual é o que está correto, os valores lançados na informação complementar ou no termo de intimação, na planilha de termo de intimação, eu entendo que o caso aqui é de improcedência. Não temos elemento algum para acostar qualquer acusação no sentido de ser de divergência, né? Não há acolho falta de recolhimento. Não haveria como o julgador singular dizer que houve falta de recolhimento, nem tampouco parecerista. Não há como se aqui atribuir qualquer falta de recolhimento. Nada tem nenhum elemento que diga que houve sequer o recolhimento, quanto mais falta de recolhimento. Eu não sei se os valores que estão postos aí foram recolhidos aqui, porque o que se trata da autuação aqui não é de recolhimento, se trata de informações divergentes que está entre uma escrita fiscal, digamos assim, da substituição tributária com os valores dos documentos fiscais eletrônicos. É por isso, presidente, que eu entendo que nesse caso aqui é um caso absoluto mesmo de improcedência. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Biratã, quer cravar aqui ou com senhor presidente, assim, com as informações. Assim, eu não vou me opor à sugestão de improcedência, porque eu entendo aqui que há um vício, esse vício é vício material. E na prática, ele vai ter o mesmo efeito da improcedência. Então, assim, eu não vou aqui trazer a discussão para esse âmbito do vício, da questão da nulidade ou improcedência, porque, de qualquer forma, o vício é material, né, porque você veja que ele extrapola a questão do mero vício formal. Então, aí eu não vou apenas, com essas informações adicionais que foram trazidas pelo doutor Leilson, me parece que esse vai ser o posicionamento dele, eu vou aderir. É só, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, está em discussão. Doutor Henrique? Presidente, só fazendo aqui um adendo aqui ao que o doutor Leilson falou, realmente aqui a gente não vê aqui os documentos acostados, né, nem o arquivo com relação a isso, mas assim, doutor Leilson, quando a gente examina a planilha que foi apresentada, né, a maioria dos meses, como o senhor falou, realmente ele declarou a maior, né, mas quando a gente chega em 2015, para ser mais preciso, a partir de dezembro de 2014, aí ele declara muito a menor, sabe? Os valores de 4, 5 milhões, ele declara R$1.000, R$33 mil, né?
Talvez por isso até que o julgador de primeira instância tenha falado aí em falta de recolhimento, mas que também não se aplica ao caso, porque não foi isso o que foi apontado aqui na infração. É só para a gente fazer esse É assim, doutor Henrique, eu observei isso também, mas, na verdade, se você for verificar na base de cálculo do imposto, o que está menor é só o valor do produto, mas na base de cálculo do imposto está sempre maior do que o valor das notas fiscais eletrônicas. Na mesma planilha, dê uma olhada nos outros campos, só o valor do produto que ele formou a menor. Mas as bases de cálculos, valor de base de cálculo do CMS-ST, ICMS e o valor da base, estão todos sempre a maiores, todos, de todos os meses. É muito esquisito isso, né? Realmente essa informação está muito truncada, né? Porque como é que eu informo que eu vendi R$900 e boto na base de cálculo 3 milhões, né? Assim, não faz muito sentido isso que foi apresentado, né? Não tem uma coerência com o próprio dado que foi informado aqui pelo auditor, né? Pois é, eu acho aí que a fiscalização deveria ter verificado a questão de recolhimento mesmo, né? Ter pedido essas guias, né? Ter verificado as guias, né? Se houve recolhimento, porque os valores que isso não está nem sendo cobrado, né? É isso que eu estou dizendo, que era para eles terem entrado nessa questão do recolhimento, verificar efetivamente se houve ou não, porque o valor do produto está bem menor do que o da base de cálculo CMS. Por que foi feito isso, né? Verificar se realmente o contribuinte recolheu esses valores que eles identificaram, tá entendendo? Não era para ter entrado nessa parte aí, não ter se contentado, se é que não entraram, né? Eu também pressupondo que não entraram. Mas não, e esses valores ainda não correspondem ao valor que está na informação complementar, né? Assim, não consegue casar nem um mês, né? Aqui no... Nada. Então, eu acho que já está bem madura a discussão, ou tem de uma coisa ou outra. Vou colocar em votação, senhor, tá certo? Todos estão prontos a votar? Sim. Doutor Leilson, como vota? Presidente, eu dou provimento ao reexame necessário para reformar a decisão singular de nulidade para improcedência da autuação. Tá certo. Com a anuência, alguma expressão verbal da outra PGE? Da Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. E doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso oficial, dá-lhe provimento para reformar a decisão de nulidade e declarar a improcedência da autuação. Esta decisão para este processo. Senhores, percorremos toda a nossa pauta de hoje, a sessão está encerrada. Lembrando que amanhã teremos amanhã e quarta sessões ainda. Amanhã Votorantim, doutor Wander Uchoa, doutora Elineide, depois tem comercial JKB, doutor Leilson, e Confecções, doutor Henrique Gereissati. São os processos da pauta de amanhã. Quero agradecer a todos, um bom dia. Antes, doutor Biratã, a Silvana tem uma proposta já está com uma proposta de calendário para